Olá, bom dia, meu amigo. Hoje eu vou fazer um comentário aqui a respeito dessas informações que estão aí tramitando nas redes sociais e até mesmo na, na imprensa, a respeito da Polícia Militar do Estado de São Paulo assumir ou não o termo circunstanciado. Primeiro, o que seria na prática um termo circunstanciado e de quem é a função? A função das investigações penais, das investigações criminais, seja ela termo circunstanciado ou inquérito policial, que investiga a parte criminal, é da Polícia Civil dos Estados, né? Conforme narrado na nossa Constituição. O termo circunstanciado, na prática, bem na prática, é um inquérito policial em miniatura, ou seja, é um boletim de ocorrência com com as informações mais relevantes, mais necessárias, né? E às vezes esse termo circunstanciado ele não tem nem muitas páginas, tem 4, 8 páginas, às vezes até 2 páginas é o suficiente para a autoridade policial relatar o termo circunstanciado, ouvir as partes e remeter ao fórum para uma audiência lá no judiciário, né? O termo circunstanciado, ele vem no bojo da Lei 9.099 de 95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, onde a pena máxima não ultrapassa 2 anos, perfeito? Passando e também pelas contravenções penais, né, que normalmente não ultrapassa também 2 anos. Então, também é utilizado o termo circunstanciado no caso do porte de drogas, né, para consumo pessoal, embora a questão do porte de drogas para consumo pessoal está sendo discutido no Congresso acerca da possibilidade de entrar no rol dos crimes. Porque a lei, na verdade, 11.343, salvo engano, a lei de drogas, quando fala lá do usuário de drogas, ela não traz nada a respeito das punições criminais. Ela não traz nada a respeito de reclusão, detenção, multa, prisão simples, nada disso. Então fica um negócio vago, né? Não é crime, não é contravenção penal, porque a lei de contravenção penal também diz outras coisas, né? E veja que então fica uma confusão, né? E aí o que acontece? Essa confusão joga-se dentro do termo circunstanciado e remete para o fórum lá para ver o que a autoridade judiciária propõe, a promotoria propõe lá para o usuário de droga. Isso está sendo discutido e estão tentando mudar isso aí. O termo circunstanciado, na verdade, já vem sendo discutido com relação à Polícia Militar fazer ou não fazer o termo circunstanciado, já vem sendo discutido isso há anos, há muito tempo. Não é somente por este governo atual. Outros governos já tentaram também conceder o termo circunstanciado para a Polícia Militar fazer. Porque alguns estados fizeram e estão lá, de uma certa forma, resolvendo o problema dos crimes de menor potencial ofensivo junto à Polícia Militar. Ou seja, a Polícia Militar, em alguns estados, salvo engano 15, 17 estados, estão fazendo sim o termo circunstanciado e de uma certa forma tem dado até que certo, né? Mas a Polícia Militar, por formação militar, o objetivo do meio militar, na verdade, é ocupar o espaço e administrar o espaço. Isso é uma estratégia militar, né? Agora, ocupando, se eventualmente a Polícia Militar vir a ocupar esse espaço do termo circunstanciado, senhores, não demora muito, a Polícia Militar vai querer também tomar conta do inquérito policial, né? Na Polícia Militar já tem a sua justiça militar, já faz lá o inquérito policial, né?
e eles tratam o inquérito policial militar com bastante rigor, né? Com bastante, mesmo em crimes complexos, né, eles tratam com bastante rigor. E lá já é feito há muito tempo também o inquérito policial militar. A questão do termo circunstanciado, na esfera comum, né, é uma questão que a PM ainda não faz na prática. Talvez até faça de uma forma meio que velada, mas fica só na parte administrativa lá da PM. Mas isso não vem na esfera do judiciário, alude assim a luz para o judiciário. Então essa questão, senhores, do termo circunstanciado, agora com a nova lei aí do termo circunstanciado, que dá autorização para a Polícia Militar confeccionar o termo circunstanciado, de uma certa forma não se sustenta, porque veja bem, mesmo sendo autorizado legalmente pelo governo do estado, o termo circunstanciado no molde que está sendo feito lá nos outros estados e que bem provável seja feito aqui pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, é totalmente inconstitucional. Veja que são funções diferentes. A Polícia Civil tem função diferente da Polícia Militar. E a Polícia Civil nunca tentou entrar na seara da Polícia Militar, entrar nos trabalhos da Polícia Militar. E, de certa forma, não colocando uma instituição contra outra. Isso nunca aconteceu. E essa história de que a Polícia Civil tem rixa com a Polícia Militar, não, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, trabalham juntos e trabalham muito bem juntos. Agora, veja, essa narrativa toda afronta a Constituição, porque no artigo 144 da Constituição, parágrafo 4º e parágrafo 5º, e o 5º-A também, né, ele deixa claro as funções. Eu vou fazer uma rápida leitura aqui, ó. O parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição. As polícias civis dirigidas pelo delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções da polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto, aqui ela já deixa claro, exceto as militares, ou seja, exceto as infrações militares que tem que ser tocada lá pela Polícia Militar. Quinto, as polícias militares dos estados, né, cabem à polícia ostensiva a preservação da ordem pública, ponto e vírgula, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. Ou seja, a polícia militar aqui, ela é ostensiva, a função dela é ostensiva para a preservação da ordem pública. Não tem nada de investigativa, né? Então veja que a Constituição é clara. Agora lá o 5º-A, olha que interessante, o 5º-A, isso é de uma certa forma uma novidade, né? As polícias penais vinculadas ao órgão administrativo do sistema penal da unidade federativa e que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Não fala nada de termo circunstanciado, investigação criminal e etc. Isso está na Constituição. Agora, veja o parágrafo 6º. O parágrafo 6º. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com a Polícia Civil e as polícias penais estaduais e distrital aos governos dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Isso quer dizer o seguinte: subordinam-se juntamente aos governadores dos estados na questão administrativa, não é na questão de confecção de leis que afrontam a Constituição.
Ah, existe ADINs a respeito? Existe ADINs que em alguns estados foram feitos aí e que autorizam o termo circunstanciado. Mesmo com ADIN, é inconstitucional, por quê? Afronta a Constituição. Ora, quer mudar isso? Senhores, tem que mexer na estrutura, tem que mexer na Constituição. Existe um plano, existe um sonho há décadas. Unificação das polícias, ótimo, perfeito. Também entendo que seria interessante dessa forma. Modifica-se a Constituição, unifica-se as polícias, define lá quem usa farda para fazer serviço ostensivo, quem investiga e tal, e faz uma polícia só, assim como é nos países evoluídos, né? Não que o nosso país não seja evoluído, está lá no meio termo, mas isso é uma questão constitucional. Há muito tempo já STF vem aí modificando o entendimento de Constituição, mudando algumas coisas e autorizando isso, fazendo aquilo, tal. Não é a questão agora aqui, né, para se comentar. Mas, senhores, as alegações de 15, 17 estados, a Polícia Militar já confeccionar termo circunstanciado, de que o atendimento pela PM seria rápido, até a citação financeira, o fim das filas em delegacia. Não tem fila em delegacia de Polícia Civil, não tem. O que tem lá são algumas pessoas aguardando para fazer o boletim de ocorrência. Hoje pode ser feito pela delegacia eletrônica. Os flagrantes demoram, não tem como fugir disso. São muitas situações e com razão tem que demorar, porque um flagrante que é feito rápido normalmente dá erro. Dá erro e a prisão sai ilegal, às vezes arbitrária. Então não pode errar, um flagrante não pode errar. A pessoa não pode ficar presa sem ter certeza de que foi realmente ela que cometeu a infração penal, né? De que vai sobrar aí mais tempo para investigações graves. Todas as investigações criminais, senhores, desde um empurrão a um roubo de caixa eletrônico, são graves. Todo crime é grave. O crime é a última razão, é a última trincheira. Aqui estamos falando de uma questão de combate, é a última trincheira, é contra o crime. Estamos lutando, a polícia luta contra o crime, né? Mesmo com toda essa boa vontade, ainda ocorrem arbitrariedades, ocorrem muitos erros administrativos, erros judiciários, que a advocacia defensiva, né, tem que lutar bastante para vencer isso aí, né? Parece que o erro, quando acontece ali, o erro é mais certo que a coisa certa. O advogado de defesa tem que lutar muito para conseguir alguma coisinha no judiciário e dentro das próprias polícias. Tanto da Polícia Civil, tanto quanto da Polícia Militar e até das guardas municipais. E olha, vou um pouquinho mais longe, a Polícia Penal também, perfeito? Então a advocacia de defesa tem que dançar bastante para conseguir alguma coisinha. Então nada disso justifica a elaboração do TC pela Polícia Militar. A Polícia Militar tem formação militar, né? Isso apenas demonstra uma intenção de dominar uma parte, um território, e depois dominar um outro território. Talvez uma questão política, né? Categoricamente, não é o melhor caminho, né? Nós sabemos todos que oficiais, policiais militares, os praças, né, não têm têm formação militar, né? Veja bem, um oficial passa 4 anos lá aprendendo 80% de coisas militares, todo dia faz marcha, faz instrução, faz isso, faz aquilo, tal, combate corpo a corpo, não param, não sentam lá num livro para elaborar termos circunstanciados, estudar as possibilidades de investigações, não é função deles, então eles se preparam para o combate. Então a formação militar é voltada para o combate corpo a corpo, né? Mesmo sendo oficial, que tem lá o seu nível mais elevado, né, que a gente sabe que tem, é lógico, os praças são mais voltados para o combate corpo a corpo. Seria inviável também atender as pessoas na rua, dentro de uma viatura, tal. Isso é inviável, tem que ter uma repartição, e colocar uma pessoa dentro de um quartel militar vai mais ou menos contra a filosofia da sociedade civil.
né? A sociedade civil quer ser atendido num local que tenha pessoas de roupa normal, né? Que não estejam lá com arma, com fuzil na mão, tal. Então fica meio esquisito isso aí. Confeccionar o TC, eu sinto muito, mas não acredito que seria o caminho, não. Outro ponto negativo, né? É que o trato fino, o trato com as pessoas tem que ser mais elaborado, tem que ser mais fino, e não de uma forma um pouco mais brutal, como são as ocorrências de rua. Mesmo as ocorrências de rua que levam ao termo circunstanciado, no início, senhores, normalmente elas são drásticas, elas estão no calor da situação. Então, ela às vezes exige um pequeno combate, mas exige. Aí, né, a gente vê na prática que acontece vários erros, que por exemplo, outras instituições que fazem o termo circunstanciado já, né, cometem alguns erros assim absurdos, como por exemplo, estava aportando uma determinada quantidade de droga e simplesmente termo circunstanciado só porque a pessoa falou lá que ele ia usar aquela droga. Ora, mas às vezes tinha lá até coisas ligadas ao possível tráfico, né? Anotações, pequenas quantidades de dinheiro e tal, e passa como um termo circunstanciado. Isso demanda uma investigação. E o que faria então a polícia militar no caso de a pessoa falar: não vou assinar, não vou no fórum, não vou fazer nada do que vocês estão pedindo aí? Porque o termo circunstanciado é basicamente isso: assina o compromisso lá e depois vai ao fórum, né? E lá no fórum faz um acordo lá com a promotoria e tal, né? Ou assume lá um compromisso de reparar o dano tal, pela lei 9.099 e pronto. Terminou o termo, a questão. Fica lá aguardando 5 anos lá para não ter problema nenhum com a justiça. E o que faria então se a pessoa não assinasse lá? Eu não quero assinar. Senhores, tem que prender em flagrante. Quem tem poder para prender em flagrante? A autoridade policial, o delegado de polícia. Não é o tenente, não é o capitão, não é o soldado, não é. Só pode dar voz de prisão e depois apresentar para a autoridade policial. É o que diz a Constituição. Ou vão querer mudar isso também? Né? Então veja como são as coisas, né? O correto então seria uma proposta de emenda à Constituição, modificando o artigo 144 da Constituição, ou talvez até unificando as polícias civil e militar, penal também, unifica a Guarda Municipal também. Ora, é para melhorar a situação da nossa sociedade, então temos que fazer algo que realmente traga retorno à sociedade. Não me interessa se é o segurança do banco, se é o guarda municipal, se é a pessoa que até se oferece para trabalhar voluntariamente na área da segurança pública, se é a polícia militar, se é a polícia penal, se é a polícia civil, se é a Força Nacional de Segurança Pública, não me interessa. Estão todos do lado da sociedade para proteger, servir e proteger a sociedade e combater o crime. E na eventual situação de que aconteceu a infração penal, né, o judiciário aplica-se a pena, ressocializa-se essa pessoa e devolve essa pessoa para a sociedade da forma correta, né, através de uma proposta aí, de uma emenda constitucional, modificando o sistema. O sistema está dentro de um barco furado. Não vem dando certo. Há muito tempo, há muitos e muitos anos, que as nossas cadeias estão cada vez piores. O próprio STF já disse lá, isso aí é um estado de coisas. Ou seja, os seres humanos são coisas dentro da instituição do Estado, né? A sociedade não tem a segurança que merece, a sociedade não tem a saúde, a educação que merece, os trabalhos, os nossos jovens estão aí perdidos, não sabem o que fazer, não sabem o caminho a seguir.
não tem boas escolas, quando tem emprego ganha-se muito pouco, então tem que mudar muita coisa, né? Nosso governo tem que pensar bastante e ser muito honesto com a nossa sociedade, com o que determina a nossa Constituição, o que determina a nossa carta, a nossa maior carta. Senhores, são 4 linhas e dentro delas nós temos que viver. Nasceu em 4 linhas, vai viver em 4 linhas, e quando você for dessa para outra, vai ser dentro de 4 linhas. Não se esqueça disso. Perfeito? Amigo, apenas uma reflexão, né? Já que a mídia aí, a rede social está aí falando constantemente sobre isso. Também não posso deixar de dar o meu pequeno parecer. Boa sorte, sucesso, até a próxima.